Encerradas as matérias constantes do expediente, passaremos ao tema livre, onde está escrito a vereadora Deia, por 15 minutos, com direito a partes. Boa tarde, excelentíssima presidente desta casa, a vereadora Giovana Souto, excelentíssimo vice-presidente vereador Teixeira, doutor Sérgio, vereador secretário desta casa, senhores vereadores, excelentíssimos vereadores, a Rose do Projeto de Superação que acompanha os trabalhos, o representante da Polícia Militar, da Segurança aqui ao Fórum, senhores funcionários dessa casa. Primeiramente, agradecer a aprovação dos requerimentos e da moção. O requerimento número 150, que Vossas Excelências aprovaram e faz parte agora de um requerimento desta casa, ele é muito importante. A gente deve lembrar que desde 2001 há uma reivindicação da região em ter um centro de tratamento de hemodiálise, porque os familiares, os próprios pacientes sabem o quanto é doloroso se locomover por 60, 70 quilômetros para ir, ou 30 para ir, 30 para vir, 3 vezes por semana para fazer esse tratamento em outras cidades. É muito doloroso, muito cansativo, as pessoas saem de madrugada, é um tratamento contínuo para o resto da vida quem tem essa insuficiência renal. E a gente acompanha algumas pessoas e a gente lembra de algumas pessoas que até em 2001 estavam no início dessa luta e que, por infelicidade, por uma questão de destino mesmo, há 1, 2 anos acabaram falecendo desse mal, dessa doença. Alguns fazem até depois o transplante, mas a rejeição e não conseguem depois, pelo próprio tratamento, resistir à doença tão grave. Então, em 2001, a cidade de São Roque liderou o movimento para a gente ter uma UTI. A gente deve lembrar que 2001 era um ano muito interessante. Tanto o Hospital de Mairinque como a Santa Casa, eles estavam numa situação, não digo ótima, mas uma situação boa de gerenciamento. Então, a Santa Casa de São Roque doou um terreno bem ao lado, na entrada da Santa Casa, e foi feito um esforço das câmaras da região, dos prefeitos, e foi encaminhado para o Ministério da Saúde um pedido para a construção do centro que eles chamam de Centro de Tratamento Nefrológico, né? E a gente sempre conhece como Centro de Hemodiálise, mas é um centro médico e nefrológico. E agora, para quem dirige-se à Santa Casa de São Roque, já vê lá na entrada uma placa Centro Médico Nefrológico, porque o prédio foi concluído em 2007, a Santa Casa fez alguns encaminhamentos e a Prefeitura de São Roque, eu e o vereador Teixeira participamos de várias reuniões, tanto em Sorocaba quanto em São Roque, junto com os diretores de saúde da regional de Sorocaba, né? Porque antes era um diretor regional, agora é o doutor João Márcio. Cabe aqui fazer um registro do empenho do doutor João Márcio nesse sentido, de que começasse a funcionar. Isso porque só o prédio não era suficiente. O mais difícil que o prédio, que demorou aí 6 anos, foi o credenciamento do serviço nefrológico, né? Por quê? Porque tinha um problema grave, não dá para funcionar serviço nefrológico sem uma retaguarda de UTI. E a Santa Casa de São Roque, como eu lembrei, em 2001 tinha uma situação, em 2011, 2012, a situação não é tão boa. E eles não têm lá UTI. E para agravar a situação, o nosso hospital fechado pela Prefeitura, junto com a BHM e tal, fechado desde 2009, né? Então, esse quadro não era favorável ao início do tratamento nefrológico. Depois de anos, a gente tinha o prédio, mas tinha esse problema, o Hospital de Mairinque fechado e a Santa Casa sem a UTI. Só que agora, a gente, depois de algumas reuniões, a gente sabe, tem que lembrar, que também se juntou ao agravamento da situação, quando o Ministério Público
descobriu aquela quadrilha que atuava no hospital regional, formada pelo próprio diretor regional, na época, o Nazi, e alguns médicos e outros profissionais do conjunto hospitalar. Daí o nosso processo também, claro que sofreu um atraso, porque teve que trocar a direção, trocar várias coisas e fomos de novo prejudicados. Agora o doutor João Márcio assumiu, ele veio aqui em 2011 e falou do empenho dele, e a gente observou e quer aqui registrar o empenho dele mesmo, do doutor João Márcio Garcia nesse sentido. E também da Secretaria, do Departamento de Saúde de São Roque, porque é São Roque quem tinha que fazer os encaminhamentos, e a gente estava sempre cobrando, dessa casa saiu vários requerimentos, vários pedidos e tal nossos. Me parece, o requerimento é exatamente para a gente esclarecer a questão, mas me parece que a parceria estabelecida é com uma empresa que está tocando o centro nefrológico e a retaguarda de UTI é da Unimed. O requerimento é exatamente para saber isso. Então, para a gente entender como foi colocado pela equipe médica naquela oportunidade, a retaguarda é importante porque esses pacientes a qualquer momento podem precisar de uma UTI. E tem que ter a retaguarda. E a nossa luta é que seja instalada uma UTI na Santa Casa. Daí alguém pode dizer, mas por que não em Mairinque? No Mairinque não dá porque o hospital está fechado. Evidentemente que se ele estivesse aberto, a nossa luta seria também para instalar uma UTI aqui. Então, mas nós não podemos nos fechar, temos que nos entender enquanto região, que é Mairinque, Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Vargem Grande, São Roque, e fazer, depois estamos preparando também a presidenta Dilma, o Ministério da Saúde, pedidos para que a UTI seja instalada na Santa Casa. Porque os pacientes SUS de Mairinque são atendidos na Santa Casa. Quando não são encaminhados para Itu, para Salto ou para Sorocaba ou Votorantim. Então, a gente quer também, mesmo sabendo que agora o centro está funcionando, deve ter uma parceria com uma empresa, a retaguarda é da Unimed de São Roque, mas a gente não pode esquecer e nem se desviar da luta, que continua. A instalação de uma UTI na Santa Casa de São Roque. Também temos que lembrar o seguinte. Nesse quadro de já ter o centro funcionando, a gente tem que lembrar as palavras, né, vereador Teixeira, do Dr. João Márcio naquela oportunidade. Não é que todos os pacientes renais de Mairinque vão para ser transferidos para São Roque. Não existe isso. Os de Mairinque vão continuar sendo atendidos nas unidades onde eles estão. Porque essa transferência abrupta pode significar um agravamento do caso. E eles não gostam, não querem e nem podem fazer isso. Então, tem uma normativa que estabelece. É um centro novo? É, para novos casos. Para os novos casos ou aqueles casos em que é possível a transferência. Então, a gente tem que saber disso para poder estar orientando as famílias daqueles pacientes que ainda continuam indo para Sorocaba, né? Ou para outras cidades. Eles vão ter que continuar fazendo essa viagem, a menos que haja um quadro que permita essa transferência. Então, essa notícia é uma notícia boa. A Câmara de Mairinque tem que se sentir, como eu não diria, feliz até, porque felicidade nessa questão de saúde talvez não seja a palavra certa, mas eu era vereadora em 2001, quando essa luta iniciou, né, vereador André? Vossa Excelência também era vereador? Vereador Arlindo, não me lembro. Então, para a gente entender que é só o tempo, às vezes, para resolver alguns problemas. Nem sempre vem no tempo em que a gente quer. Mas eu penso que aí há uma coisa a se celebrar. Talvez seja essa a palavra certa. Não comemorar, mas celebrar. Porque os novos pacientes vão ter esse centro. Vai ser bom também, eu penso, para os profissionais da saúde que atuam na região ter essa retaguarda. E na mesma área da saúde, o meu requerimento, a minha moção, que Vossas Excelências aprovaram, e eu agradeço aqui de pronto, porque eu mencionei o escândalo do CHS, do Hospital Regional, e que o processo está parado, porque um dos réus pediu vista do processo e daí está parado. E pelo Cruzeiro do Sul, quem acompanha percebe e lê de vez em quando que há uma revolta geral. O processo está parado,
esses médicos, alguns já saíram da prisão, alguns outros profissionais, e a gente sabe que a perda é muito grande para a região. E eu senti isso essa semana, mas bem claramente. As pacientes que têm algum problema relacionado a cistos, miomas, e que são atendidos na rede básica de Mairinque, e depois o problema tem que ser encaminhado para um outro tipo de procedimento, elas vão para Itu ou vão para Salto. Quando elas chegam lá, depois de passar aqueles meses todos que elas aguardaram a consulta na rede básica, que depois elas foram para lá e agenda carro e tudo, já foram meses, elas chegam lá e se o problema for resolvido por remédio, é muito simples, mas se as coitadas precisam de algum procedimento que envolve esse histeroscópio, não sei se eu falei exatamente certo, histeroscópico, ou a implantação de um Dilmirena, elas recebem o encaminhamento para o hospital regional. Porque lá não tem, nas duas AMES não tem. E essas mulheres, não é que elas ficam só com dor, não. Elas ficam com dor e com hemorragia durante meses. Dor e hemorragia. E daí, quando elas vão para o hospital regional, e eu acompanhei uma paciente, elas recebem um não de novo, porque lá também não tem. Não tem no hospital regional que atende as 59 cidades. Vossas Excelências estão de parabéns por aprovar essa moção. Por quê? Esse Dilmirena, ele custa 700, sei lá, 600 reais. O aparelho eu não sei dizer quanto, mas não deve ser nada que seja mais caro do que algumas dezenas de caixas de rojão. E essas mulheres ficam esperando, porque algumas nem remédio podem tomar mais, porque o próprio remédio agrava a situação. Elas vão para um quadro de trombose e depois nem remédio para dor elas podem tomar mais. Elas têm que ficar com dor e com a hemorragia. É um quadro de todo... É lamentável. É lamentável que a gente não possa contar. E eu penso, e nem me lembro, o Dr. Sérgio pode até nos lembrar, se o nosso hospital não tinha até um aparelho desse. Mas aí, quem sabe, né, com uma rifa, alguns almoços a gente não poderia comprar. Quantas coisas com almoço e rifa nós compramos para o hospital? Que nós vamos ter reaberto. Pode demorar 1, 2 meses, né? Mas nós vamos ter. Então eu encerro dizendo do agradecimento, mas eu não poderia, nesse finalzinho, deixar, porque eu aguardei a volta do vereador Jorge, ele esteve ausente em algumas sessões, para dizer que eu revi o filme que passa na internet, a sessão gravada. E eu fiquei muito triste, vereador Jorginho, porque numa sessão em que Vossa Excelência, eu cheguei atrasada, muitos vão se lembrar, se derreteu em elogios a mim, eu assisti e vi o que Vossa Excelência disse, eu vou colocar, abro aspas para dizer, ele disse no momento da sessão, para ajudar nada, não ajuda, mas atrapalhar, atrapalha, fecha aspas. Boa tarde a todos e a todas e muito obrigada.